Boa noite, Jorge Machado, e antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite do estadistas.pt. A minha primeira questão é que costuma ser eleito pela cidade do Porto. Desta vez o desafio é completamente diferente, é a cidade de Viana do Castelo. Como é que está a abraçar este desafio e que medidas são precisas para conseguir ter sucesso nesta candidatura? Bom, é um desafio, naturalmente. Eu fui eleito durante praticamente 3 legislaturas pelo Distrito do Porto, e vivo num concelho que fica muito perto de Viana do Castelo, e costumo dizer que demoro menos tempo a chegar à sede do Distrito de Viana do Castelo do que chegar ao Porto. A Póvoa de Varzim teve e tem grandes afinidades do ponto de vista culturais, do ponto de vista da população, do ponto de vista das ligações ao Minho e a Viana e ao Alto Minho, e portanto, não sendo um desafio, é um desafio com o qual eu me identifico muito particularmente. E portanto o desafio de concorrer por Viana é naturalmente uma aposta forte do PCP, da CDU, para inverter um cenário em que normalmente não elegemos no distrito de Viana, mas partimos para este desafio com a convicção que não há deputados previamente eleitos, isto é o povo do distrito de Viana do Castelo que decide quem é que são os seus deputados e quem é que vão escolher nas eleições de 6 de outubro, que revestem de uma particular importância do ponto de vista político, porque, na nossa opinião, o povo português está confrontado com dois de cenários, de dois cenários, aliás. Ou reforça a CDU, o que permite continuar um caminho de avanços, conquistas, e, portanto, garantir que o povo fique a viver melhor, ou corremos o risco de andar para trás. O desafio de Viana do Castelo é efetivamente uma tarefa que o partido me colocou e que aceitei com muito orgulho e com a qual me identifico muito e, portanto, de cabeça erguida neste desafio para tentar obter um melhor resultado possível pela CDU. Sim. O círculo eleitoral de Viana do Castelo é geralmente bastante difícil de vencer pelo partido. Se olharmos para as outras eleições legislativas, como é que pretende virar o jogo? Bom, os meus camaradas entendem que a aposta de um deputado que tem uma vasta experiência parlamentar, sou deputado desde 2005, em que acompanhei áreas muito significativas, desde a área do trabalho, a área da defesa, a direitos de liberdades e garantias, forças e serviços de segurança, e portanto toda a minha experiência, know-how e conhecimento do Parlamento permite-nos ter digamos, uma cara conhecida num distrito onde normalmente não elegemos. Como disse há pouco, nós partimos para estas eleições e temos outros camaradas meus que concorrem por outros círculos, nomeadamente a Rita Rato pelo Círculo da Europa ou o Miguel Tiago pelo Distrito de Viseu, distritos onde normalmente não elegemos, mas onde temos a profunda convicção que é possível aumentar não só os votos, mas também não dar-nos como partido a possibilidade de eleição. Isto é, como dizia há pouco, é o povo de Viana do Castelo que vai ter que escolher quem são os seus representantes. E, portanto, a aposta de figuras conhecidas, com algum peso institucional na Assembleia da República e no partido, é uma aposta forte da CDU para inverter o jogo, como disse, para conseguir aquilo que não temos conseguido até agora, que é eleger por estes distritos. O distrito de Viana do Castelo precisa de uma força, de uma voz da CDU. Aliás, esse é um dos lemas da nossa campanha, uma voz pelo Alto Minho. Porque, efetivamente, nós temos tido muitos deputados que não têm representado a região da forma condigna. E, nesse sentido, nós queremos ser uma voz ativa naquilo que é levar os problemas da população e do distrito à Assembleia da República, ao Governo, e termos a capacidade de resolver esses mesmos problemas. Por outro lado, o que estamos a dizer à população de Viana do Castelo é que o distrito particular tem de dar um contributo para que efetivamente as mudanças políticas não andem para trás e se continue a avançar e, portanto, o Alto Minho tem a possibilidade de eleger um deputado, reforçar a CDU e desta forma contribuir para que o país continue num rumo de conquistas que foram importantes, mas que precisam ser levadas mais avante. Sim. Falando agora da Universidade do Politécnico de Viana do Castelo, as vagas foram totalmente preenchidas logo na primeira fase. Considera ser este um sinal positivo e uma esperança para a cidade em termos demográficos?
Sim, é evidente, é uma muito boa notícia. Nós temos já agendado uma reunião, um pedido de reunião com o Politécnico, porque nós, a CDU, sempre deu uma grande importância ao Politécnico, porque ele é determinante para o desenvolvimento estratégico da região. E, portanto, tem essa capacidade não só de atrair gente nova, mas se calhar, que não é do Distrito de Viana, mas tendo em conta todas as condições e as potencialidades que o Distrito de Viana tem, acreditamos que pode ser a forma de aumentar, precisamente nesse aspecto da demografia, mas também aumentar a capacidade crítica do Distrito para termos gente qualificada para as mudanças, para o desenvolvimento que o Conselho precisa. Naturalmente que isto não chega, e por isso nós colocamos nas nossas prioridades políticas um item que é fundamental, que é as questões do desenvolvimento económico e social, que passa naturalmente por termos gente capacitada, gente qualificada, mas também termos uma regionalização que efetivamente resolva os problemas das assimetrias regionais que existem, e com isso desenvolvemos um plano articulado de desenvolvimento que permita ao Distrito de Viana do Castelo crescer. Viana do Castelo perdeu entre 2001 e 2018 mais de 19 mil habitantes, e nós acreditamos que é possível inverter essa estratégia. Isso significa esse declínio. Isso significa uma estratégia de desenvolvimento que precisa da regionalização para criar instrumentos próprios de desenvolvimento, e que precisa dessa gente qualificada que vem para o Politécnico para promover o crescimento da economia, nomeadamente os setores fundamentais que são determinantes para o distrito, as questões da indústria e a questão da agricultura. São duas grandes potencialidades. Eu acrescentava mais uma, que é o turismo. O distrito de Viana, o Alto Minho, é provavelmente um dos tesouros que temos no nosso país, do ponto de vista turístico, que está subaproveitado, que não é conhecido e que precisa ser desenvolvido. Ora, o turismo, juntamente com a indústria e, naturalmente, as questões da agricultura, podem criar as condições necessárias para que o distrito cresça significativamente. E, portanto, a estratégia do Politécnico forte, capaz de atrair gente, insere-se muito bem nesse objetivo que a CDU preconiza. É do conhecimento público que o Hospital de Viana do Castelo tem muitas vezes falta de médicos, nomeadamente cardiologistas e urologistas, e muitas vezes as pessoas acabam por ter de ser transferidas para hospitais próximos, nomeadamente do Porto ou de Braga. O que é que acha que tem que mudar? Bom, nós estivemos recentemente reunidos com o hospital, com a direção do Hospital de Viana de Castelo. Nós temos vários. Primeiro de tudo, dizer que o cenário não é assim tão mau. Isto é, Viana do Castelo tem bons serviços de saúde, nomeadamente cuidados de saúde primários, e um bom hospital que tem nos seus técnicos gente muito capaz e muito ciosa daquilo que é a sua missão de promover a saúde no distrito. E os indicadores de saúde são francamente bons no distrito de Viana do Castelo. Isto não significa que não precise ser melhorado. É evidente que o hospital tem que ter capacidade de atrair alguns quadros. Ora, um dos principais problemas do distrito de Viana do Castelo é precisamente aquilo que referíamos há pouco. Nós temos no nosso país um desenvolvimento muito assimétrico, isto é, temos excessiva concentração em Lisboa, muito em Lisboa e também no Porto, e depois o interior está claramente desfasado do desenvolvimento, mas também, não só o interior, mas também regiões como Viana do Castelo. Ora, é preciso combater essas assimetrias. Isso existe também para atrair alguns profissionais mecanismos de atração, isto é, nomeadamente de remuneratórias que permitam atrair cada vez mais profissionais, mas é preciso também projetar o Hospital de Viana do Castelo para o futuro. Nós colocamos, e vamos, aliás, anuncio em primeira mão aqui nesta nossa entrevista, que vamos colocar nas nossas prioridades, no nosso programa, é a ideia de pensarmos o futuro do Hospital de Viana do Castelo. O hospital tem que ser pensado a 10, 15 anos, o que significa pensar na construção de um novo hospital. O atual hospital está num modelo que está esgotado, que já está em final de vida. Nas reuniões que tivemos, percebemos que as despesas de manutenção são cada vez mais pesadas para o Conselho de Administração, e é preciso pensar no futuro. E, portanto, de pensar como é que queremos o futuro Hospital de Viana do Castelo e se isso passa ou não pela construção de uma nova unidade. Esse é um desafio que nós temos que ter em consideração para tornar o hospital cada vez mais atrativo também para os profissionais.
Caso já estivesse na terceira idade, acharia que a cidade de Viana do Castelo teria todas as condições para conseguir ter, passar bem esses anos da sua vida? Com certeza, com certeza. Aliás, a título de inconfidência para com a minha mulher, diria que estávamos a passear no distrito de Viana, numa iniciativa do partido, e dizia mesmo que Viana é provavelmente uma terra muito semelhante à Póvoa de Varzim e onde é agradável viver. Isto é um território em que tem boas acessibilidades, é um território que tem boa gastronomia, tem um bom clima, e nesse sentido identifico-me perfeitamente. Ainda por cima, sou muito ligado ao mar. Viana, a cidade de Viana tem excelente frente de mar e, portanto, sim, diria que Viana do Castelo era uma excelente opção para viver no futuro próximo. É membro da Comissão Parlamentar da Defesa Nacional. Nessa qualidade, como é que vê a atuação do Centro Nacional de Cibersegurança? Bom, o Centro Nacional de Cibersegurança tem funções muito peculiares. Nós estivemos particularmente atentos à sua instalação, às condições em que foram fornecidas essas instalações e as condições de instalação para esse mesmo Centro de Cibersegurança. É um desafio para o país melhorar aquilo que é a nossa ciberdefesa, mas não pode ser confundida com segurança. Nestas matérias, muitas vezes é confundido o plano da defesa nacional com o plano da segurança, sendo que a defesa tem que ter medidas de cibersegurança, isto é, para não permitir que terceiros intervenham naquilo que é as capacidades dos nossos ramos das Forças Armadas, mas não tem que ter capacidade de ataque, diria. Por outro lado, a cibersegurança tem que ter, do ponto de vista da administração interna, capacidade para responder àquilo que são os desafios e as ameaças que subsistem no nosso país. E, portanto, estes dois planos parece que são idênticos, mas são completamente diferentes, porque têm componentes completamente distintas. Agora, há um atraso significativo naquilo que é a capacidade instalada, mas também não houve vontade política de reforçar efetivamente aquilo que eram os quadros desta componente. E nessa medida, nós sabemos que o nosso país, como qualquer outro país, pode ser alvo de ataque do ponto de vista de do ponto de vista cyber, mas não significa que o nosso país seja o alvo prioritário das ameaças internacionais. É preciso reforçar o investimento, mas isso não é naturalmente aquilo que consideramos ser prioritário para o país. Do ponto de... E o que é que espera do resultado final das eleições relativamente à CDU? Bom, há um bocado referia, e eu acho que este é um aspecto muito importante. Nós tivemos, eu sou deputado desde 2005, e nós tivemos sempre sucessivos governos. Governos PS, governos PSD, ora PS e PSD, ora PS, CDS, PP. Bom, e nesses governos sucessivos que nós tivemos ao longo da nossa história, os trabalhadores e o povo foram vendo degradado as suas condições de vida. Pela primeira vez na história do nosso país, e numa noite de eleições em que o PS atirava a toalha ao chão e dava os parabéns ao PSD e ao CDS, em que o Bloco de Esquerda dizia e estava muito contente com os resultados eleitorais. Foi o meu camarada Jerónimo de Sousa que disse: o PS só o PS não forma o governo se não quiser. E nós tínhamos a particular consciência que, ao lançar o desafio, estaríamos a abrir portas de um caminho novo. E este caminho novo foi extremamente importante. Extremamente importante porque, primeiro, travámos uma ofensiva brutal contra os trabalhadores e contra o povo. PSD e CDS estavam a destruir aquilo que era o nosso país. Desemprego em níveis brutalmente elevados, imigração brutalmente elevada, destruição de serviços públicos, ataque de direitos. Bom, encerramento de serviços públicos, o caminho era desastre nacional. Ao interrompermos este caminho, já demos um belíssimo contributo para que o país não andasse para trás. Mas depois conseguimos fazer mais, conseguimos avanços muito significativos. Manuais escolares gratuitos seriam impensáveis há 5 anos atrás, e nós conseguimos por proposta do PCP. Aumentos das reformas em 4 anos, aumentos sucessivos da reforma. Também seriam impensáveis há 5 anos atrás, conseguimos por proposta do PCP. Aumento do abono, melhoria do subsídio de desemprego,
diminuição do desemprego, aumento do salário mínimo. Tudo isto foram conquistas importantíssimas. Ora, os portugueses hoje estão confrontados com 2 cenários, muito claramente, na minha opinião, que é ou reforçamos a CDU, o que é o garante para continuarmos este caminho e irmos mais longe na reposição de direitos, na melhoria das condições de vida, ou não reforçando a CDU, corremos sérios riscos de andar para trás. Porque mesmo o PS sozinho a governar já deu sinais muito claros que em algumas matérias agiu contrariado. Isto é, foi obrigado a tomar medidas que não queria. A dos manuais escolares é a mais paradigmática, porque o governo não deu instruções para que todo aquele problema da reutilização fosse resolvido de uma vez por todas. E houve uma espécie de boicote a esta medida. Isto é, há gente dentro do Partido Socialista que quer regressar atrás. Quer voltar atrás naquilo que são algumas das medidas que foram conquistadas. E, portanto, o povo português, na minha opinião muito modesta, da experiência que tenho do Parlamento e do ponto de vista político, é este o cenário que estamos confrontados. Ou reforçamos a CDU e continuamos a andar para a frente, ou não reforçando a CDU, iremos naturalmente correr riscos de regredir e voltarmos atrás em algumas medidas e novos ataques contra a população portuguesa. O resultado da CDU é o que menos nos importa a nós. O que nós queremos é ter condições para lutar. E se o PS não tiver maioria absoluta e a CDU tiver mais força, naturalmente teremos melhores condições para lutar para que não se ande para trás e que se continue a andar para a frente. O país precisa. Então é isso que os portugueses podem esperar da CDU enquanto oposição? Mas com certeza absoluta. Isto é, nosso papel será sempre de garantir que nenhum passo seja dado atrás, isto é, que não haja retrocesso nas conquistas sociais, nas prestações sociais, nos serviços públicos. Nós estaremos na linha da frente do combate para que o caminho seja de avançar e não andar para trás. E essa é a questão fundamental que o nosso país está confrontado. Com o que é que os portugueses podem contar em relação ao PCP, do ponto de vista ideológico? Firmeza ideológica e não tivemos, ao contrário do que se possa pensar, e muitas vezes se dizia que o PCP tinha uma postura de quanto pior, melhor. E isso é completamente errado do ponto de vista ideológico e da análise daquilo que fazemos da nossa sociedade e do ponto de vista das condições de luta. O que este caminho, este governo comprovou, é que hoje há setores onde nunca se fizeram lutas que começaram a fazer lutas pela melhoria dos salários. Hoje há centenas, se não milhares de empresas, onde os trabalhadores lutam para melhorar as condições salariais. O que significa que introduzimos, com esta solução política, um ingrediente secreto naquilo que é o caminho das conquistas. É a esperança. A esperança, porque PS, PSD e CDS-PP andaram durante anos a dizer que elegíamos primeiro-ministro e não deputados, e que as medidas de retrocesso eram inevitáveis, não havia alternativa. Ora, nós introduzimos uma solução política que permitiu dizer, não, há alternativas, e introduzimos esperança nas pessoas. E esta esperança é determinante, como foi no 25 de Abril, logo a seguir ao 25 de Abril, para andarmos para a frente. Esta esperança é determinante porque enche as pessoas de confiança para que conquistem e lutem novos avanços, novas conquistas, novas medidas que são positivas para os trabalhadores. O PCP estará nesta linha da frente da luta, com firmeza ideológica, sempre do lado dos trabalhadores e do povo, para que efetivamente o nosso povo possa viver melhor e o nosso país se desenvolva e seja autónomo e soberano. Estou a ver aí um mapa mundo atrás de si. A comunidade portuguesa lá fora é um aspecto que o preocupa, assim ao partido? Sim. Aliás, eu nasci na República Federal da Alemanha, sou filho de imigrantes, vim para Portugal com 6, 7 anos e, portanto, tenho uma grande ligação às comunidades portuguesas. As comunidades portuguesas são, efetivamente, o parente pobre daquilo que é as preocupações políticas. E não é por acaso que também nós apostamos numa deputada com grande capacidade, que é a Rita Rato, para ser deputada pelo Círculo da Europa, porque acreditamos que as comunidades precisam de uma voz diferente, uma voz forte na defesa dos seus direitos. Já se avançou com um conjunto de propostas, medidas, mas é preciso olhar para esta população. O encerramento dos consulados foi desastroso, é preciso inverter esse caminho, é preciso que o ensino do português seja cada vez melhor
e facilitado junto das comunidades, é preciso que as comunidades sintam que quem está na Assembleia da República não só os respeita, como quer ser seu interlocutor. E, portanto, sim, as comunidades portuguesas são uma prioridade para a CDU, sempre foram. A primeira vez que eu contactei com o PCP foi o PCP na Alemanha. O meu pai era militante do Partido Comunista Português na sua organização na Alemanha, isto é, o PCP sempre teve organização nos países onde havia comunidades, o que significava que o PCP tinha a preocupação em todos os países de ter organização, ter camaradas, ter conhecimento do que é que estava a passar e depois refletir esse conhecimento na nossa intervenção e luta. E, portanto, as comunidades, sim, são muito importantes para o nosso país, são muito importantes do ponto de vista do PCP e terão, com certeza, uma grande prioridade da nossa intervenção. Com a Rita Rato como deputada eleita pelo Círculo da Europa. E o que eu lhe queria também perguntar é porque é que acha que existe uma taxa de abstenção tão elevada consecutivamente em todas as eleições legislativas? Eu sinceramente espero que isso não aconteça nestas eleições. E acho até que esta solução política, deixe-me ver se eu consigo explicar, esta solução política vai, na minha opinião, vai contribuir para que as pessoas percebam a importância de votar. Nós andamos durante décadas com o PS, o PSD e o CDS e até o Bloco de Esquerda a terem candidatos para primeiro-ministro. Isto é, havia um candidato, que era o candidato a primeiro-ministro. E este cenário político, esta sua anterior governo e a anterior legislatura, de uma forma dramática e clarividente, que nós, como diz a Constituição da República Portuguesa e como o PCP e a CDU sempre disseram, nós elegemos deputados. E ora, é o número de deputados que nós temos, cada uma das bancadas, que faz a diferença. PSD e CDS tiveram maior número de votos, tiveram, mas não tinham maioria dos deputados. Isto é, a maioria dos deputados, que representa a maioria do povo, não estava de acordo com aquele projeto político. E, portanto, aquele projeto político foi derrotado. Desta situação que é factual, resulta que é importante votar. É importante votar para escolhermos os deputados. E estes deputados é que vão fazer a diferença na aprovação do Orçamento de Estado, na escolha ou não de um determinado governo e qual é o caminho que o país vai seguir. Aliás, o Parlamento, desde 2005, como disse, sou deputado, esta última legislatura, o Parlamento ganhou uma centralidade que nunca tinha. Porque nós tínhamos sempre a maioria absoluta e os parlamentos funcionavam um bocadinho como um notário que põe carimbos em documentos que vêm do governo, sem grande reflexão crítica, sem grandes alterações. Nesta legislatura, isso pura e simplesmente não aconteceu. E, portanto, o que é que nós tivemos? Tivemos um Parlamento que foi capaz e foi chamado a intervir sobre processos legislativos e fazer a diferença e dizer que o caminho é este e não aquele. Nenhum Orçamento de Estado que entrou foi aprovado exatamente da mesma forma como entrou. Teve alterações substanciais. Porquê? Porque na altura tínhamos deputados da CDU que faziam e que obrigaram o PS a alterar medidas, como seja os manuais polares, como seja o aumento extraordinário das reformas, que não era vontade do governo PS, que não queriam tomar aquelas medidas, mas que foram obrigados porque havia deputados porque há deputados que os obrigaram. Ora, neste Parlamento que irá tomar posse em outubro, é exatamente a mesma coisa. E as pessoas têm que perceber que votar é determinante para escolher o caminho que vamos seguir. E era por isso que eu queria finalizar e perguntar-lhe e pedir-lhe que faça um apelo ao voto e um apelo também à consciencialização e à necessidade de informação das pessoas para irem votar. Eu acho que a melhor forma de caracterizar, e eu digo isto aliás nos contactos que faço com as pessoas, é não deixem que outros escolham por si. Não é? Não deixem que, ou quando não se vai votar, o que está a dizer é que outras pessoas vão escolher o futuro do seu país por si e não ter uma opinião própria e fazer refletir a sua opinião no voto. E, portanto, que as pessoas efetivamente leiam os programas, conheçam os programas, analisem também aquilo que foi a intervenção de cada partido ao longo destes últimos anos. Não podemos ter memória curta e votem porque o voto é determinante para as soluções que o país irá encontrar. E na nossa opinião, o voto que determina e que é importante é o voto da CDU.
Jorge Machado, muito obrigada por ter aceito o convite dos estadistas e pelas suas palavras que tanto enriquecem também a nossa plataforma. E pronto, e desejo daqui a continuação de uma boa noite. Obrigado.